Olá, estudantes da segunda série! Neste vídeo vamos falar sobre conto. Objetivos: ler contos compreensivamente, localizando informações explícitas no texto. Conhecer as características da obra de Machado de Assis. Reconhecer as diferenças entre o período do romantismo e realismo. Conosco, aqui no estúdio, além da nossa equipe, Kelvin, nosso intérprete. Tudo certinho aí? Você conhece Machado de Assis? Será que você concorda com esta frase? Há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa filosofia? Descubra mais lendo este conto de Machado de Assis. Então, uma definiçãozinha do que é conto. Uma narrativa ficcional mais curta que o romance, mais densa que a crônica. Possui um texto conciso com um conflito que se encaminha para rápido desfecho. Conceituando então o que eu tenho? Uma narrativa curta que envolve um conflito. Ótimo! Nessa perspectiva, o momento de maior tensão do conto é chamado de clímax. Além disso, embora não seja uma regra, é comum que o conto apresente poucos personagens, espaço cenário limitado, recorte temporal reduzido. O conto que analisaremos chama-se A Cartomante, de Machado de Assis. E é um conto da fase realista do autor. Com isso, nós vamos ver que não tem mais aquela ideia de água com açúcar, final feliz. Nós estamos agora num período em que o autor coloca a realidade, como se fosse uma foto, só que escrita com palavras. Te convido, então, a participar aqui, ouvindo, lendo comigo este conto intitulado A Cartomante. Hamlet observa a Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo, numa sexta-feira de novembro de 1869, quando este ria dela por ter tido na véspera consultar uma cartomante. A diferença é que fazia por outras palavras. Ria, ria, os homens são assim, não acreditam em nada, pois saiba que eu fui e que ela adivinhou o motivo da consulta, antes mesmo que eu lhe dissesse o que era. Apenas começou a botar as cartas, disse-me: a senhora gosta de uma pessoa? Confessei que sim. Então ela continuou a botar as cartas, combinou-as e no fim declarou-me que eu tinha medo de que você me esquecesse, mas que não era, na verdade. Errou, interrompeu Camilo rindo. Não diga isso, Camilo. Se você soubesse como eu tenho andado por sua causa, você sabe, já lhe disse. Não ria de mim, não ria. Chegamos à atividade 1. Vamos ver a proposta. Segundo o trecho do conto que lemos, o que motivou Rita a procurar uma cartomante? Você identifica? Faz aí, que eu te aguardo aqui.
Voltei, gabaritar contigo a questão. Você observou que a gente deixou na tela os fragmentos do texto para serem analisados. Com isso, você localizou que trecho? Exatamente. Quando a Rita diz a Camilo que anda muito ansiosa quanto aos seus sentimentos dele por ela. Por isso procurou a cartomante. Ela diz: se você soubesse como eu tenho andado por sua causa, você sabe? Já lhe disse. Está aqui no texto, né? Então aqui, ó. Se você soubesse como eu tenho andado por sua causa, você já sabe, né? Você já viu isso. Então olha aqui, preenchidinho para você. Seguimos com a leitura. Camilo pegou-lhe nas mãos e olhou para ela, sério e fixo. Jurou que lhe queria muito, que os seus sustos pareciam de criança. Em todo caso, quando tivesse algum receio, a melhor cartomante era ele mesmo. Depois repreendeu-a. Disse que era imprudente andar por essas casas. Vilela podia sabê-lo. E depois? Qual saber? Tive muita cautela ao entrar na casa. Onde é a casa? Aqui perto, na rua da Guarda Velha? Não. Passa ninguém nessa ocasião. Descansa, eu não sou maluca. Vilela, Camilo e Rita, 3 nomes, uma aventura e nenhuma explicação das origens. Vamos a ela. Os 2 primeiros eram amigos de infância. Vilela seguiu a carreira de magistrado, Camila entrou no funcionalismo contra a vontade do pai, que queria vê-lo médico, mas o pai morreu e Camila preferiu não ser nada, até que a mãe lhe arranjou um emprego público. No princípio de 1869, voltou Vilela da província, onde casaram. Com uma dama formosa e tonta, abandonou a magistratura e veio abrir banca de advogado. Camilo arranjou-lhe casa para os lados de Botafogo e foi a bordo recebê-lo. É o senhor, exclamou Rita, estendendo-lhe a mão. Não imagina como meu marido é seu amigo, falava sempre do senhor. Camilo quis sinceramente fugir, mas já não pôde. Rita, como uma serpente, foi-se se acercando dele, envolveu-o todo, fez-lhe estalar os ossos num espasmo e pingou-lhe o veneno na boca. Ele ficou atordoado e subjugado, vexame, sustos, remorsos, desejos, tudo sentiu de mistura, mas a batalha foi curta e a vitória delirante. Adeus escrúpulos. Chegamos à atividade 2. Por que Camilo repreendeu Rita e disse que era imprudente da parte dela andar por essas casas? Você consegue perceber? Faz aí, que eu te aguardo aqui.
Olá, voltei gabaritar contigo atividade 2. A questão é, por que Camila repreendeu Rita e disse que era imprudente da parte dela andar por essas casas? Retornando aqui no texto, o que nós observamos? Eu deixei um pouquinho para vocês, né? Ó, você sabe... Aí ele segue aqui, ó, olhou sério, aí ele diz, Vilela podia sabê-lo e depois, qual saber tive muita cautela a entrar na casa. Então, quando ele fala aqui, ó, nesse trecho, como eu posso resumir essa resposta, prof? Eu posso dizer assim, ó, porque Rita era casada com Vilela, mantinha um caso com Camilo e o Vilela, que é o marido da Rita, poderia descobrir o caso. Então, esse era o problema, né? Chegamos à atividade 3 e tenho a seguinte proposta para você. O narrador faz juízos de valor sobre Rita e Camilo, que mostram um pouco sobre o caráter de ambos. O que ele diz? Faz aí, que eu te aguardo aqui. Voltei, gabaritar contigo, atividade 3. Então, o que ele diz, né? Ele diz que, o narrador, no caso, diz que Rita é descrita como uma dama formosa e tonta. Camilo, que era funcionário público, porque a mãe lhe arrumou um emprego, é caracterizado como alguém que não quer ser nada. Então, eu olho aqui, ó, nesta parte do texto e retomo para chegar a essa resposta, onde diz, Vilela, Camilo e Rita, 3 nomes, uma aventura e nenhuma explicação das origens. Vamos a ela. Os 2 primeiros, então, Vilela e Camilo, eram amigos de infância. O que aconteceu? Vilela seguiu a carreira de magistrado, Camilo entrou no funcionalismo contra a vontade do pai, que queria vê-lo médico, mas o pai morreu. E Camilo preferiu não ser nada, até que a mãe lhe arranjou um emprego. Então, veja, no princípio, 1869, voltou Vilela para a província, onde casara com uma dama formosa e tonta, abandonou a magistratura e veio abrir banca de advogado. Camilo arranjou-lhe casa para os lados de Botafogo e foi a bordo recebê-lo. Então, você já observa aqui o que envolve, né, o juízo de valor. Como isso está descrito? Sintetizando a resposta, poderia ficar muito próxima do que nós colocamos aqui. Sobre Machado de Assis, né, quais as características deste grande autor?
Primeiro, vamos esclarecer algumas coisas. Machado de Assis notabilizou-se por seus romances, por seus contos, né? Ele não teve muita escrita na poesia. E aí, das características da sua obra da fase realista, porque teve também a fase romântica, eu tenho assim, a linguagem irônica e crítica da sociedade e da realidade. Será que eu percebo isso? Sim. A análise do caráter humano através das suas personagens. Então vai mostrando se a personagem era o quê? Mesquinha, se a personagem era oportunista, se a personagem era pão dura, sovina, várias características, né? Revela o lado negativo, dentre outros, bem ao gosto das características da literatura realista. E nós observamos principalmente aqui, ó. Ele ficou atordoado, subjugado, remorsos, vai mostrando as características bem ao gosto. Quando fala da Rita, a comparação com uma serpente, né, que foi se acercando dele, o envolvendo. Então, estas questões colocadas aqui por Machado, e aqui nós temos a própria assinatura do Machado, mostram a característica da literatura realista. Como era a relação do realismo versus o romantismo? Posso dizer para você que no romantismo sempre tínhamos o famoso final feliz. E no realismo é um choque de realidade, né? Acompanhe comigo então. Ao contrário dos românticos que exaltavam a subjetividade como enfoque ideal para a literatura, os realistas buscavam o quê? A objetividade. Então, quanto mais objetivo, melhor. O realismo apresenta o que de novidade? A hipocrisia social, de modo escancarado, enquanto o romantismo fazia o quê? Exaltava o estilo de vida burguês. O realismo, em oposição, critica o quê? As contradições e moralismos da elite burguesa. Na obra de Machado de Assis é possível perceber um claro traço de ironia nas descrições e nas narrativas. Aqui temos a imagem, As Respigadoras, a pintura realista de Millet, de 1857. Então imagine, aqui é uma realidade, elas estão colhendo. No texto quer se passar esta mesma realidade. Então o realismo brasileiro retratou não só a parte externa da sociedade brasileira, no final do século XIX, mas também representou o quê? Uma excepcional descrição dos valores e pensamento das personagens narradas. E como era o conto realista, professor? O conto realista é, como sempre, narrativo descritivo, pois apresenta passagens descritivas, estáticas, feitas pelo narrador com a intenção do quê? De caracterizar as personagens e o ambiente, fornecendo ao leitor dados significativos sobre ambos. Então, o que eu noto aqui no texto, por exemplo, né? Vamos ilustrar isso. Ele ficou atordoado, subjugado. Aqui eu noto bastante assim, ó. Vilela Camilo, 3 nomes, uma aventura. Então, daí ele descreve em detalhes. Os 2 primeiros eram amigos da infância. Mais à frente eu tenho aqui, ó, o detalhe. Camilo pegou-lhe nas mãos e olhou para ela sério e fixo. Juro que ele queria muito, que seus sustos pareciam de criança. Em todo caso, quando tivesse algum receio, a melhor cartomante era ele mesmo. Depois repreendeu-a. Disse-lhe que era imprudente andar por essas casas. Vilela podia sabê-lo. Então, quando nós analisamos as características realistas aqui, o que a gente observa? O lado negativo, né? A crítica à sociedade, mostrando o triângulo amoroso. E essas contradições, Machado de Assis mostra para nós como sendo o quê? As contradições moralistas da elite da burguesia. Com o realismo, nós temos a descrição desses valores. E as personagens são mostradas assim,
nua e cruamente. Então, se a pessoa tiver qualidades, as qualidades aparecerão. Se a pessoa não as tiver, o que vai aparecer é como a pessoa é realmente. Costumo dizer que o realismo é como uma foto daquele momento. É um instante parado no tempo mesmo. Mostra como era naquele século, como eles viviam, quais eram os seus medos, seus receios. Realismo ficou conhecido como a fase do adultério, para você que já deve ter lido muitos romances em que o adultério é retratado. O conto, por si só também, e aí chegamos ao que aprendemos. Lemos e interpretamos o conto A Cartomante, estudamos sobre as características das obras de Machado de Assis e reconhecemos, sim, as diferenças entre o período romantismo e realismo. Neste vídeo falamos sobre conto, espero que vocês tenham gostado e até breve.